O brasileiro não pode ver o americano passando vergonha que ele já quer importar o besterol para o Brasil. E eu não estou falando do Black Lives Matter não, tá? Eu estou falando da crueldade de colocar na cabeça de uma criança ou incentivar, às vezes, um devaneio momentâneo de que ela pertence ao outro gênero. Isso não é só uma espécie de abuso psicológico, porque a pessoa passa por terapias hormonais intensivas e, às vezes, cirurgias com remoção irreversível de glândulas do seu corpo. Se liga no caso da Chloe. With every step in my transition, I got closer to realizing that I'm just never going to be a man. I think reality really started to set in once I was in the post-op period and I had to do my bandages and dressings and look down at what was left of my chest, and it was really quite traumatizing. It was a very gruesome period of healing. I have suffered from some complications from the surgery, and it's ongoing to this day. I started to get worse emotionally in the months afterward. I started to realize that I actually miss looking like a girl. I had a lot of shame around this because, I had been on testosterone for so long that I no longer looked like a woman. Como os mais despertos sabem, a agenda woke conta com um arcabouço extremamente complexo, que recebe financiamento de organizações privadas, de ONGs, recebe apoio midiático, está infiltrada nas universidades. Muitos governos estão promovendo essa agenda, muitas vezes como reflexo da subversão cultural que tem havido nos últimos tempos. Afinal de contas, o que o político quer? É voto. Então ele vai sempre acompanhar, ainda que mais timidamente, a cultura vigente. Porém, se a gente fizer uma avaliação com mais escrutínio, a gente vai ver que gênero não é uma coisa que você escolhe e que países como a Suécia, que decidiram ir ladeira abaixo nos experimentos humanos subversores, antiéticos, está agora retrocedendo e dando um passo para trás, tá? Porque agora que a merda está feita, eles vão ter que assumir que a situação não deu certo. Então, olha só, por mais que tenha toda uma estrutura para convencer uma criança, tá bem, de que ela pertence ao outro sexo, a Suécia é um dos países mais feministas do mundo, o conservadorismo lá praticamente nem existe, né? Apesar de ter surgido um partido extremo, que é o movimento da resistência nórdica, ele é muito mais extremo e muito mais combativo, né, do que o que a gente vê por aqui no Ocidente, inclusive com vieses que poderiam não agradar uma grande maioria de pessoas. Mas o que a gente aprende com esse caso da Suécia? A subversão é tão grande que, às vezes, você gera um outro extremismo tão grande quanto do outro lado, né? Com pautas distintas do outro lado do espectro, mas tão extremo quanto a agenda progressista. Que por mais que a gente esteja adaptado com isso no dia a dia, na televisão, nas novelas, nos livros, nas salas de aula, a gente sabe que essas ideologias, elas são frutos de um delírio, né? Que lamentavelmente se tornou um delírio coletivo. E o governo sueco, a posteriori, depois de experimentar bastante com criancinhas, né, chegaram a uma conclusão que eu vou ler aqui para vocês. Dou crédito para a página do Instagram O Descortês, que fez essa sequência de posts, que ficou fantástica. Vamos dar uma lida? Suécia suspende cirurgias de transição de gênero em jovens diante de resultados desastrosos. Um estudo médico abrangente fez a Suécia interditar as cirurgias de transição de gênero e suspender tratamentos hormonais para crianças e adolescentes. O Conselho de Saúde alertou para o crescente arrependimento entre jovens que fizeram a transição. Pioneira na promoção dos chamados direitos transgêneros, a Suécia foi um dos primeiros países da União Europeia a permitir que crianças e adolescentes tenham acesso a cirurgias de transição de gênero e tratamentos hormonais. Os políticos e ativistas suecos se orgulhavam do fato de que o país estava na vanguarda mundial da agenda trans, né? Olha só que reviravolta. Aquele que estava lá adiante agora está promovendo mudanças que os esquerdistas acusariam de ser medidas conservadoras. Não é um fato bastante curioso? Porém, tudo isso mudou radicalmente. O primeiro sinal de alerta veio do Hospital Karolinska, um dos maiores e mais sofisticados da Suécia. O hospital suspendeu as cirurgias de transição para menores, e a mudança teve base em uma revisão de casos que apontou resultados temerários e crescente insatisfação e arrependimento entre os adolescentes que fizeram a cirurgia de transição. Além disso, o Hospital Karolinska emitiu novas diretrizes para disforia de gênero e encerrou o uso de bloqueadores de puberdade
e hormônio para menores, né? O que foi uma decisão, claro, extremamente sensata, especialmente quando a gente fala de criança e pré-adolescente, né? 12 anos, 14 anos, né? Às vezes criança de 10 anos, que é um crime, né? A gente tem que ser franco, isso é um crime contra a inocência infantil. É um abuso que deveria ser severamente punido com a lei, né? Pelo menos essa é a minha opinião. Deixa aqui embaixo se você concorda ou não, se diverge em algum ponto, pode deixar aqui a sua opinião sobre esse tema, tá bom? O Conselho Nacional de Saúde e Bem-Estar da Suécia decidiu investigar o hospital e examinou o relatório. No fim das contas, o poderoso NBHW, na sigla em inglês, deu razão ao corpo médico no hospital. Em fevereiro de 2022, após uma revisão abrangente dos resultados de cirurgias de transição de gênero em menores, o Conselho Nacional de Saúde e Bem-Estar da Suécia atualizou suas diretrizes para crianças e adolescentes e encerrou as cirurgias e tratamentos hormonais para cidadãos com menos de 18 anos, mesmo com a autorização dos pais, né? A gente tem que lembrar uma coisa assim que me intriga demais, né? Eu já até sei qual que é o contra-argumento, e eu vou expor aqui para vocês. Você já notou que criança transgênero é sempre filho de esquerdista, feminista, LGBTista, né? Aí muitas pessoas vão falar assim, não, mas a criança que nasce no seio de uma família cristã, conservadora, não vai, né, se manifestar por preconceito, quando a gente sabe que no Brasil não é mais assim. As escolas às vezes incentivam, entre os jovens mesmo, né, dessa nova geração, 14, 15, 16 anos, praticamente não tem preconceito, então acho muito difícil usar esse argumento, e eu pendo mais para aquela ideia de que existe tanta criança transgênero em família LGBTista, feminista, de esquerda, etc., por incentivo e promoção dos pais, que às vezes a criança pode estar passando por um distúrbio de identidade, né, efêmero, temporário, e uma coisa que se dissiparia sozinho, e a mãe vai lá e incentiva, tá? Eu até separei um outro vídeo aqui, para vocês verem o absurdo da Planned Parenthood. Eu vou fracionar isso aqui em dois, fazer um outro vídeo posteriormente a respeito desse tema, e você vai ver que é uma irresponsabilidade tremenda o que eles estão fazendo com relação a esse tema, tá? Vamos prosseguir aqui com a leitura. O Conselho Nacional de Saúde da Suécia concluiu que as evidências de resultados positivos de intervenções hormonais e cirurgias em jovens com disforia de gênero é de baixa qualidade, né? É sempre aquela pesquisa fajuta que a gente vê para alavancar os ideais progressistas. Por isso, né, um conselho que eu acho muito válido, não só na área da política, mas na área da saúde. Eu diria que até em quase todas as áreas é checar a metodologia do estudo, porque é muito fácil você escolher uma metodologia ineficiente, falha, para poder promover a sua agenda política e a sua visão de mundo. O Conselho decidiu que os riscos de intervenções para jovens com disforia de gênero superam os benefícios potenciais. Além disso, o órgão nacional de saúde da Suécia observou relatos crescentes de destransição, que é a tentativa de recuperar a identidade sexual natural, e arrependimento relacionado à transição entre os jovens que fizeram a transição nos últimos anos, e que a comunidade médica deve focar em cuidar e acolher os jovens com disforia. Quase finalizando aqui o slide, né, número 7. Nos últimos meses, as autoridades de saúde de vários países europeus descobriram que a base de evidências científicas é insuficiente para justificar intervenções médicas precoces, né, e acrescento, na maioria das vezes irreversíveis ou deixando sequelas em menores disfóricos de gênero. E à medida em que cresce a consciência global da baixa qualidade da evidência dos benefícios e o potencial dano das intervenções médicas, entre aspas, afirmativas, em menores com esse problema, alternativas não invasivas para melhorar o sofrimento dos menores, tais como tratamentos psicológicos, claro, né, éticos e apoio, devem começar a substituir as cirurgias. A irracionalidade, tá? E a teimosia, a obstinação contumaz, perniciosa, lesiva, ela é a marca cardinal do progressismo, tá? É você ver os fatos e você não querer aceitar. Se você mostrar todo o histórico da Suécia, um país que promove diariamente, insistentemente, o feminismo, mostrar que lá não existe preconceito praticamente nenhum contra LGBTs. Ao contrário, lá ser antifeminista é quase um crime. Eu já conversei com um cara do canal Sanity for Sweden, né? Ele fala de feminismo, de LGBTismo, mas está mais focado na questão migratória, porque, né, a Suécia teve uma mudança demográfica que eu creio ser irreversível. É por isso que esses partidos tão extremos,
quanto o movimento de resistência nórdica tem ganhado apoio, porque está tendo uma eliminação por natalidade na Suécia. E eu conversei com um cara do Senate for Sweden, e ele falou, cara, que você ser antifeminista é quase um crime, mesmo que a Suécia tem se tornado a capital europeia do estupro. Se você falar contra imigração, contra a islamização de determinados bairros, contra vandalismos assim, de deixar o cabelo em pé, que tem ocorrido em metrôs, né? A Suécia está num processo de islamização avançado, ainda assim você vai perder amigos. Ele me falou, cara, eu perdi vários amigos por ter criado esse canal e ter posturas que são, eu nem diria conservadoras, mas que não são tão radicalmente revolucionárias nessa questão da esquerda liberal, progressista. E ele perdeu amigos, né? Então a gente vê que a Suécia, mesmo dando todo o apoio, sendo uma sociedade que aceita e promove, ainda assim eles tiveram, né, pelo menos a decência de assumir com base em ciência, medicina, evidência e relatórios que isso aqui não está certo. Mas você pega aqui no Brasil e mostra isso para alguém que defende essas ideias malucas, a pessoa não aceita um fato, né? Porque, como eu falei, obstinação quanto mais irracional e perniciosa. Ela vai temar, e ela vai temar mesmo colocando a vida dos próprios filhos e das crianças em jogo, né? Esse é o grau de insanidade que algumas pessoas estão no que a gente poderia chamar de loucura política, porque é o que é, né? É uma loucura política que adentrou a mente das pessoas, o seio familiar, a mídia, a universidade. É uma loucura que está disseminada, como se a gente estivesse vivendo em um hospício, né? E os doidos estão assumindo o controle e pirando todo o resto, né? É o que está acontecendo, na minha opinião, sinceramente, é isso. Enfim, cavaleiros, a gente sabe que não adianta a gente tentar alertar, fazer vídeos, eles nos taxariam de inúmeras coisas, porque a agenda política está acima de tudo, inclusive do bem-estar dos próprios filhos. Mas e aí, o que você acha disso? O que você acha de crianças trans, essas passeatas que estão tendo no Brasil, falando que crianças trans existem, exigindo respeito? Assim, eu acho uma loucura tremenda, né? Comenta aí, o que você acha, né? Você acha que isso está dentro do exercício de liberdade de expressão, promover essas mudanças de sexo em crianças? Ou isso aí pode ser considerado algo mais grave, deveria ser debelado pelas autoridades? Vamos promover um debate massa aqui nos comentários para a gente ir enriquecendo o conhecimento um do outro, tá? Valeu, se inscreva e até a próxima.